Muito bem, então vamos começar a aula. Eu não estou nada satisfeito com o facto de haver um esforço para transmitir coisas, depois não fica nada, é chato. Tem que haver um trabalho sistemático. Eu não sei como é que vai ser para o ano, mas isto acho que deve mudar, porque, como é que eu hei de dizer? Parece que não se apanha muito do que se passa aqui. Eu acho que tem que haver uma mudança nos métodos de trabalho para isto arrancar mesmo. Porque vocês já não me apanham, os que passarem. Mas é chato, tá? Já agora quem está inscrito em exame, eu penso que até o fim da semana já vão aparecer mais. Só há uma videoaula de revisão, de preparação para o exame. Mas até o fim da semana vão aparecer mais. Eu espero conseguir a lógica, que vai ser mais complicado porque tem muita matéria e é mais complicado. Mas se for necessário, a lógica passará para uma fase mais tardia, mais próxima do exame. Mas esta semana, parte da filosofia, penso que ficará resolvida, e se calhar do livre-arbítrio também. Eu acho que não. Pode haver alguma possibilidade de se inscreverem na segunda fase. Mas isso é só depois de saírem os resultados da primeira fase. E tem que estar atentos porque há poucos dias. Portanto, são aí 2 ou 3 dias ou menos. Às vezes houve um ano em que foram horas. Deram horas para... Portanto, devem estar atentos, devem perguntar na secretaria se podem inscrever-se, porque não sei se podem. E se puderem, tem que ser naquelas... tem que estar atentos às datas. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos avançar. Eu tinha planeado fazermos uma análise aprofundada do julgamento de Sócrates, mas como isto não estamos a ter tantas aulas quanto como teríamos se estivéssemos em aula normal, tive que saltar aqui para esta coisa, que dá para falar à mesma do Sócrates, mas é mais avançada. Então, o que é que nós temos hoje? Temos aqui os sofistas e Platão face à retórica. Isto é, temos aqui novamente, vamos fazer uma pequena revisão da matéria que demos. Portanto, isto vai ser no teste, como é óbvio. Temos aqui o termo democracia. Vai ter escolha múltipla. Vai ter escolha múltipla, em parte. Já agora esperem lá que eu tenho que fazer aqui uma coisa. O teste, em princípio, será na aula. Na aula 2, 8 dias. E, portanto, será aqui no... eu conto por colocar amanhã, em princípio, a matriz. A matriz é só ir buscar os títulos das videoaulas e daquilo que está nas aulas e colocar, e depois... Mas ainda não tenho... não está já, porque eu ainda não tenho uma ideia muito concreta sobre como é que vai ser feito o teste. Ele pode ser feito no telemóvel, usando aqui a tecnologia dos formulários que vocês têm nas fichas, mas também poderá ser feito em papel, apesar de haver normas que proíbem a troca de papéis. Eu não importo que ponham para aí os papéis e eu terei que vos entregar, mas eu não vou tocar nos papéis. Chego ali à repografia e a senhora põe dentro de um saco, com luvas e tudo. E pronto, mas até lá irá surgir como é que eu ia dizer? Irá surgir uma alternativa para isso, tá? E enfim, vamos ver. O tema da aula de hoje, como está aqui na capa, no slide inicial, os sofistas e Platão face à retórica, leva-nos
havermos uma corrente ou um tipo de intelectual que existiu na Grécia Antiga, que hoje em dia se considera filósofo. Portanto, muitos comentadores e historiadores da filosofia consideram estes intelectuais como sendo filósofos, mas na época não eram considerados filósofos. São os sofistas. Eu já vou falar deles com mais profundidade, mas trata-se, se calhar, da... Eu não posso falar de uma escola filosófica, porque eles tinham, portanto, agrupavam-se de forma muito diversa e havia muitos sofistas, mas de facto é uma corrente, uma corrente ligada à retórica, à arte de bem falar, à arte de argumentar perante um auditório. Isto é compreensível exatamente por causa da democracia ateniense. Portanto, temos aqui os princípios da democracia grega, mas é a democracia ateniense. E é neste ambiente, apesar de nas outras cidades eles também serem requisitados, que a arte de bem discursar ganhou, portanto, a retórica. Sim. Então nós já vimos que sim. Pois, mas nós já discutimos isso. E depois você vai ter que discutir isso no teste. Porque, de facto, uma sociedade que tem escravos não pode considerar-se 100% democrática, não é? Temos o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que em 1776, eu penso que foi esse o ano da independência, aprovaram uma Constituição que ainda hoje é considerada uma das mais avançadas do mundo, que fala da igualdade, da liberdade, da fraternidade e de que os seres humanos têm todos os mesmos direitos, etc. Mas a sociedade americana era esclavagista, tinha escravos. Aliás, houve alguns estados que aboliram a escravatura logo a seguir, e muito rapidamente, mas houve outros que não aboliram. E os estados do Sul, que eram estados que assentavam a sua economia no trabalho escravo, tiveram escravos até quase um século mais tarde, até chegar à Guerra Civil, nos anos 60 do século XIX. 1865, por aí, não sei precisar agora, não tenho isso presente, mas de facto... comparado a Portugal? Como assim? Agora não tenho isto na cabeça, tinha que ir ver, mas Portugal se não foi o primeiro país, foi um dos primeiros, pela mão da Rainha Dona Maria II, penso eu, que aboliu a escravatura. Oh, homem, agora não tenho datas, mas isso foi no século XIX. Pois. Hã? Pois. Portugal viveu do comércio de escravos durante muitos séculos, a partir do século XVI, ou antes do século XVI, até ao século XIX. Portanto, e é muito estranho nas aulas de história quase não se fala disso. Não é? Hoje em dia não se fala disso, mas os portugueses são, em parte, inventores do comércio de escravos moderno. E, portanto, não podemos... É bom dourar a pílula e falar dos descobrimentos como uma grande aventura. Tem essa dimensão de aventura, de avanço civilizacional, mas também foi um conjunto de processos históricos extremamente destrutivos. Porque só para os Estados Unidos da América terão ido, não sei se estou a exagerar ou não, mas mais de 12 milhões de pessoas que foram retiradas das suas casas, do seu ambiente em África e foram levadas para os Estados Unidos e ainda durante o regime, o domínio inglês, e para o Brasil. Os chamados índios brasileiros sofreram um genocídio tremendo, porque 25 anos depois de chegarem lá os portugueses, já teriam morrido mais de 25 milhões ou 30 milhões de índios, não sei precisar porque eu não tenho agora aqui os dados. Mas foram muitos milhões. E porquê?
em grande medida por causa das doenças que os portugueses e os europeus levaram para essas regiões onde não existiam as doenças europeias. E, portanto, o sarampo, a rubéola, por aí fora. E então muitos índios brasileiros morreram com doenças da Europa. E também uma das causas foi, sim, era muito raro. Era muito raro, porque de facto, essa é uma boa pergunta, mas também havia europeus que morriam com doenças tropicais, mas não sei se era por serem menos ou. Era uma vida difícil para todos, mas de facto, como os índios eram mais, não é? Portanto, é a tal história, quando há uma grande população, porque é que aquela região do Hubei, onde surgiu este vírus, foi um pânico quando começou lá a pandemia? Porque tem 30 milhões de habitantes. Se fosse num sítio remoto, onde só vivessem 40 ou 50 pessoas por quilómetro quadrado, não era tão grave, não é? Não se expandia. E então o que acontece é que, de facto, nós temos essa questão. Os gregos não viam a escravatura, não estou a adorar a pílula, mas não viam a escravatura como depois hoje vemos. Porque eles achavam natural, fazia parte da cultura. O estatuto de escravo, até em algumas circunstâncias, podia não ser totalmente negativo. Havia escravos que eram gestores de fortunas, portanto, havia escravos que tinham uma formação superior até aos seus donos ou aos seus senhores. E, portanto, houve filósofos escravos, como, por exemplo, Epicteto, que viveu já no Império Romano, mas era de origem grega. Aliás, essa corrente filosófica, que é o estoicismo, tem uma particularidade interessante, que teve entre os seus maiores filósofos um escravo e um imperador. Foi Epicteto e Marco Aurélio, que foi o imperador Marco Aurélio, que aparece no filme O Gladiador, no início, é o pai do imperador que depois é mau. E, portanto, Marco Aurélio foi estoico, foi um filósofo que defendeu o estoicismo, que tem um pensamento dentro dessa corrente, dessa escola, que é uma corrente que fala da igualdade entre os seres humanos, que é muito interessante, enquanto ser racionais. E então, o que é que são os sofistas? Eu não queria estar parado aqui neste slide, mas vou ficar um bocadinho. Os sofistas, a palavra sofista vem de sofos, em grego, que significa sábio. E eles eram chamados sofistas. Sofista significava sabichão. Eles achavam que eram capazes de falar sobre qualquer assunto. Portanto, o saber, a verdade, para eles não existia como um padrão imutável. O que valia era a forma como as teses eram defendidas. Se nós tivéssemos uma opinião e se soubéssemos defender essa opinião, bem, não importava se a opinião era verdadeira ou falsa. O que importava era o nosso auditório ser persuadido ou não pelo nosso discurso. E então eles eram nas cidades gregas, nas póleis, o plural, eu já falei em pólis no singular, querendo falar do plural, mas acho que deve ser possível em português. Mas enfim, não vamos estar a aprender-nos por isso. Os sofistas, eram quem ensinava os jovens as artes da retórica e também de tudo o que era necessário para brilharem no campo político. Portanto, eles eram professores. No fundo, havia uma espécie em Atenas e noutras cidades. Aliás, não foram bem os gregos, mas os gregos é que institucionalizaram, digamos, ou instituíram um ensino coletivo, um ensino da cidade. Portanto, o cidadão tinha que passar por uma formação em que contactava com os grandes valores da cultura grega. E as grandes obras, aliás,
também houve um período na história de Portugal em que as crianças aprendiam a ler com os Lusíadas, que devia ser uma coisa. E eles também começavam com o Homero, com os poemas de Homero e de Hesíodo, e aprendiam a ler, a escrever, e depois aprendiam factos de história, tinham uma série de temas, de temáticas, de disciplinas, como hoje chamamos, que eram importantes para o cidadão poder pensar e poder, de alguma forma, entender minimamente os assuntos políticos. Porque, desde cedo, os gregos começaram a dar importância a essa dimensão da formação do cidadão. E isso também está ligado, em grande medida, a um movimento que é anterior a este. Aliás, a cultura grega foi muito no sentido de ir valorizando o ser humano, enquanto o cidadão, e valorizando o pensamento, a forma como as pessoas pensavam o mundo. Isso tem vários movimentos, ou vários momentos também. Um deles é a adoção da escrita alfabética. Foi uma das maiores revoluções da nossa civilização, que vem da antiguidade mais remota. Portanto, os sistemas de escrita foram evoluindo a partir de uma origem que tem a ver com a escrita cuneiforme, e havia outros sistemas, alguns ter-se-ão perdido, mas foi na Suméria que surgiu o primeiro sistema que foi usado sistematicamente durante séculos para registar tudo o que era importante. Começou por ser um sistema em que os responsáveis pelos armazéns coletivos ou das cidades, eles anotavam as quantidades de produtos, de cereais e outros produtos que entravam no armazém e quem é que os tinha levado. Portanto, havia também pagamento de impostos. Eles registavam esses bens com um estilete de madeira numa placa de barro, e depois o barro era cozido ou deixado ao sol a secar, e depois tinham um registro. Depois isso começou a tornar-se mais complexo e passou a servir para escrever aquilo que hoje chamamos livros, desde os discursos dos imperadores até aos ofícios religiosos, etc. Mas era uma escrita muito difícil, apesar de ser simples na aparência. E já aí existiam escribas, existiam indivíduos que passavam a vida inteira, praticamente, a treinar-se para escrever, para ler, para aprender, para saberem ler e escrever. Os outros cidadãos não sabiam. No Egito, temos vários sistemas de escrita. Existem vários sistemas de escrita hieroglífica, que são diferentes. Existe um mais simples, que é o demótico, que era usado mais para os assuntos correntes. Sim, pode. Mas esses sistemas de escrita eram altamente complexos. Se vocês forem ver exemplos na net de escrita hieroglífica egípcia, vão ver que, de facto, aquilo é muito complexo. Exigia quase, não era quase, exigia que os escribas fossem desenhadores exímios. Eles tinham que desenhar aqueles ideogramas com todo o pormenor e, de facto, isso era muito difícil. Ora, os fenícios inventaram um sistema de escrita que é a escrita alfabética, com um conjunto de sinais, que são as letras. Depois conseguiram escrever todas as palavras da sua língua, ou seja, a língua tem uma dimensão fonética, que tem a ver com os sons que são emitidos quando nós falamos, e as letras do alfabeto conseguem, de facto, adequar-se aos sons que nós produzimos quando falamos. No caso da escrita hieroglífica ou outro tipo de escrita, como, por exemplo, os caracteres chineses ou japoneses, isso não existe essa dimensão fonética. E então isso tornou a escrita muito próxima da fala, porque a fala é natural, os seres humanos aprendem a falar sem esforço, sem grande esforço. E a escrita depois começou a ser também
praticada como se fosse uma extensão ou algo que continuasse ou que fixasse a fala, o que é muito interessante. E porquê é que os fenícios fizeram isso? Principalmente porque eram comerciantes e andavam embarcados, e então quando tinham que carregar os barcos e fazer as transações, tinham que escrever, tinham que registar as transações, senão perdiam o fio à meada, não é? E então, por exemplo, o navio que transportasse produtos da Grécia para aqui, para a zona onde nós estamos, para a Península Ibérica, ou para mais longe, poderia parar em vários portos no caminho e havia carga que saía, que entrava nos portos. Se eles não registassem, não conseguiam fazer o negócio. Boa tarde. E então conseguiram, essa escrita permitia de facto que os marinheiros simples e sem grandes estudos, digamos assim, conseguissem registar as coisas. E os gregos ficaram admirados com aquilo e resolveram adaptar. Eles tinham uma escrita primitiva que não era alfabética, que era complexa, mas existem poucos registros disso. E quando adotaram a escrita alfabética dos fenícios, alteraram algumas letras, puseram algumas. E, de facto, houve uma explosão a nível cultural. Portanto, isso nota-se, de facto, porque a civilização grega começou a crescer de uma forma imparável e, de alguma forma, hoje não conseguimos ter uma percepção de como é que foi, mas cerca de 70% a 80% das obras, de tudo aquilo que foi escrito na Grécia, no período clássico e até ao período helenístico, que é o que vem com o Império de Alexandre Magno, até chegar ao Império Romano, tudo, portanto, nós temos a noção de que houve, de facto, uma explosão, principalmente no período clássico, de obras de todo o tipo, mas o incêndio da Biblioteca de Alexandria, houve vários incêndios em várias épocas, porque em Alexandria, Alexandre Magno mandou construir a cidade de Alexandria e lá mandou construir uma biblioteca. E mandou também que se procurasse comprar todos os livros que tinham sido escritos até aí. E então houve uma explosão de aquisição de livros e até de produção de livros, porque isso acelerou também esse aspecto. E depois, séculos mais tarde, quando ardeu a biblioteca, havia muitos livros que já só existiam aí. Portanto, o que acontece é que, de facto, com esses vários incêndios, que não foi só um, que aconteceram, perderam-se muitos livros. De alguns só sobraram fragmentos. Portanto, há filósofos, como por exemplo Heraclito, é um exemplo, um filósofo brilhante, que nós temos só fragmentos. E esses fragmentos são o quê? São citações que outros filósofos fizeram de passagens das obras de Heraclito. Portanto, é como nós, quando fazemos uma citação de um livro, com 2 linhas, num texto nosso, imagine o que é depois tentar reconstruir o livro a partir das citações que aparecem noutros livros. Isso é impossível, porque de facto perdeu-se grande parte da obra do Heraclito, mas há uns cento e poucos fragmentos de Heraclito e é possível ter uma ideia, tentar perceber como é que era o seu pensamento, mas é quase impossível reconstituir tudo, não é? Mas isto só para contextualizar aqui a questão dos sofistas. Os sofistas são o produto desta revolução cultural. E também, digamos assim, os seus dinamizadores, a partir de certa altura. Porque os sofistas eram, sendo também os grandes mestres da retórica, eram também os portadores da cultura grega pela Grécia inteira. Ou seja, eles ensinavam, portanto, ensinavam não só a arte da retórica, mas também os elementos fundamentais da cultura grega. Porque para um bom orador, saber, por exemplo,
o que é que está na Odisseia de Homero, o que é que disse Agamemnon, um dos grandes líderes dos gregos contra os troianos, ler as palavras de Aquiles dos grandes líderes da guerra de Troia, que estavam de um lado e do outro. Há grandes discursos na Odisseia. Isso podia inspirar os oradores a fazerem, a imitar esse estilo e a persuasão a retórica desses líderes. E isso aparece em muitos dos como é que se... Ai, eu estou... Isto acho que... Dos discursos. Isto está esquisito por causa aqui da máscara. E há discursos como discursos de Péricles, por exemplo, que chegaram até nós e que são verdadeiras obras de arte retórica. Mas eram os sofistas que eram os grandes mestres da retórica. E então a democracia grega tinha a ver com isto. Eu não vou perder muito tempo com isto, porque nós já demos. Mas, portanto, temos aqui os 3 princípios da democracia ateniense: a isocracia, a isonomia e a isogoria. A isocracia, como já vimos, é a igualdade de acesso aos cargos públicos, aos cargos de poder. Vimos também que a eleição não era a única forma de designação para os cargos, também se fazia sorteios, e o sorteio... Os atenienses achavam que o sorteio era mais democrático ainda do que a eleição, o que é muito estranho, mas de facto havia muito mais cargos que eram designados por sorteio do que por votação, por eleição. A isonomia é a igualdade perante a lei. E há aqui uma coisa muito interessante que tem a ver com o facto de a lei que é tão importante para as sociedades gregas, estar ligada à escrita. E, portanto, desde do Código de Hammurabi, por exemplo, que é o primeiro código de leis que surge muito antes deste período da história. Porque a escrita permite fixar as normas. Porque uma coisa é as leis ou os princípios de funcionamento de uma sociedade passarem oralmente, de geração em geração, e outra coisa é estarem escritas, e geralmente eram escritas na pedra. Há vários exemplos. As leis eram escritas na pedra e todas as pessoas sabiam que a lei estava ali e que era imutável, de alguma forma. E a isonomia na democracia grega era extremamente importante por causa disso também. Ou seja, a lei era mais importante do que a vontade individual de cada um, dos cidadãos. Se é individual, é de cada um. E, de facto, não se trata aqui de uma imposição, se calhar, de algo de autoritário, mas trata-se de algo que é fundamental para as sociedades conseguirem funcionar de forma regular, de forma ordenada. Se não houver lei, gera-se o caos. E a isogoria. E a isogoria que é a igualdade no uso da palavra. E isto é extremamente importante por causa dos sofistas. Os sofistas ganharam o destaque que tiveram precisamente por causa da isogoria. E nós podemos dizer que a isogoria, de alguma forma, é a base dos outros princípios. Porquê? Porque a isogoria vai permitir formular as leis. Portanto, os cidadãos, quando propunham leis ou mudanças na legislação, defendiam as suas propostas através da fala, através do discurso, através da oratória. E então as leis eram iguais para todos os cidadãos, eram muito importantes, mas elas eram importantes porque nasciam da vontade do povo, digamos assim, da vontade da Assembleia, da Eclésia. E nasciam desta arte da palavra, do uso da palavra. E isocracia também, porque quem quisesse ser eleito, naqueles cargos que tinham eleição que eram mais importantes, dos estrategos, por exemplo, o que é que acontece? Eles
muitas vezes concorriam uns contra os outros e, portanto, tinham que fazer campanha de alguma forma. Portanto, e as pessoas iam votando, iam votar em quem achavam que podia governar melhor, não é? E então este uso da palavra é extremamente decisivo. E, portanto, eu já falei disto que apareceu agora aqui que está aqui neste slide, mas não faz mal. E, portanto, todos os cidadãos tinham... Esta questão da isocracia, eu já falei disto, mas é importante. Também tem uma questão, não tem só a ver com o direito a ser eleito. Tem também a ver com o dever de participar na vida da cidade. Porque havia muitos cargos, e alguns eram pesados, e não tinham visibilidade. Por exemplo, os indivíduos que participavam, que organizavam a segurança durante a noite, uma espécie de chefes da polícia, e que andavam a ver se as coisas estavam bem, se havia algum problema, etc. Eles tinham que passar várias noites por semana ou por mês, em claro, a patrulhar lá a cidade. É evidente que esses indivíduos não gostavam desse cargo, porque era pesado e não era visível. Ou os indivíduos que cuidavam dos esgotos, ou que tinham que ver se os esgotos estavam a funcionar bem. Isso também não era muito importante, não é? E então havia cidadãos que pagavam aos pobres, aos mais pobres, para assumirem os cargos por eles. E então houve várias reformas, e por isso é que o sorteio foi extremamente valorizado, precisamente para obrigar qualquer cidadão a prestar serviço cívico. Senão os ricos não participavam em nada. Até eram capazes de pagar para outros votarem por eles na Assembleia. Houve períodos em que, de facto, ou seja, os pobres às vezes não iam, porque não podiam deixar os seus trabalhos porque precisavam de comer, e por vezes eram pagos pelos mais ricos para irem votar em vez deles, ou então para votarem nas suas propostas, e isso também depois foi combatido, mas acho que a corrupção existiu sempre. Sim. Sim. Quem? Mas nós estamos a falar dos cidadãos. Os escravos não podiam participar. É claro, mas isso nós já falámos disso. Você vai poder falar disso no teste quando eu perguntar se a democracia ateniense era uma verdadeira democracia. Mas se nós ficarmos só com os cidadãos, a grande questão aqui é quem é que tem direitos cívicos. Não é? Porque há muitas sociedades em que ainda existe isso, não é? Portanto, as pessoas que vêm de fora ou que não têm a cidadania não têm os mesmos direitos. Portanto, e há sociedades muito desiguais. Não é? Portanto, de facto, os cidadãos eram cerca de 10 a 15% da população. Vamos ver o que é que... E, portanto, esta ideia de que há um coletivo que se sustenta através da interação não estava totalmente presente em Atenas, mas os cidadãos viviam, ou seja, os cidadãos eram soberanos. O que acontece é que a cidadania estava limitada. Nem as mulheres eram atenienses de origem, eram cidadãs. Atenção que em Portugal... Sim. É? Muitos filósofos. Também, sim. Aliás, a filosofia depois tornou-se um saber quase... os sofistas eram... hoje em dia consideram... Há muitos historiadores da filosofia que consideram os sofistas como filósofos. Eu acho que podem ser considerados, apesar de eles não se considerarem filósofos. Havia uma guerra. Eles próprios não se consideravam filósofos. E, portanto, já vou explicar porquê. Então, eu já falei disto, eu não vou adiantar muito mais aqui sobre a exagoria. Portanto, esta igualdade de acesso à palavra. Mas é algo de extremamente importante na Grécia Antiga. Dentro de Atenas e algumas cidades. Atenas foi a primeira democracia, mas depois houve algumas cidades que adotaram um modelo.
muitas delas, ou a maior parte, foram cidades que foram fundadas por atenienses. Porque na cultura grega, como eu já vos disse, não havia a Grécia não era um país único. Também eu não sei se era possível, quando a cultura grega se começou a instalar, ou os gregos começaram a instalar nas regiões que formam a Grécia atual e depois por toda a bacia do Mediterrâneo e principalmente na Itália, na Península Itálica e na Sicília, que era designada como a Magna Grécia, a parte da bota da Itália e a Sicília, que parece uma bola ou algo que está a ser pontapeado pelo pé da Itália, não é? Mas se calhar não era possível agregar aquelas cidades todas, porque o território grego era extremamente acidentado, era extremamente difícil gerir aquilo de uma forma ótima, mas isso tem a ver também com o espírito, digamos, individualista dos gregos. Os gregos foram talvez a primeira grande cidade, a grande cultura ou civilização que deu importância ao indivíduo. O indivíduo como unidade básica da sociedade e como um ser capaz de pensar por si próprio. Enquanto que a Esparta, que estava muito próxima de Atenas e depois teve em guerra com Atenas durante muito tempo, na Guerra do Peloponeso, a Esparta era uma sociedade completamente diferente, em que os indivíduos viviam para a sociedade. Há vários filmes, há aquele dos 300, que falam da resistência dos espartanos em relação aos persas, que era outra civilização que tinha escravos e os soldados, os janízaros, eram escravos. De todo lado, mas havia escravos de todas as etnias conhecidas, mas basicamente eram gregos. Qual era a principal forma de aquisição de escravos? Era através da guerra. Quando um exército era vencido, geralmente, ou muito frequentemente, os soldados desse exército tornavam-se escravos dos vencedores. E eles próprios achavam que deveria ser assim. Ou seja, tinha a ver com a honra do guerreiro. E temos aqui então aqui uma imagem que mostra o orador de alguma forma a persuadir o auditório. Não vou interpretar isto porque não sairíamos daqui. A isonomia já falei, mas também houve períodos em que certas cidades fizeram razias. Portanto, eles iam para zonas distantes e raptavam mulheres, principalmente, que eram mais fáceis de capturar, para irem trabalhar para os campos. E mulheres de outras culturas remotas, portanto, eram capturadas, como aconteceu com a escravatura. Boa tarde. A escravatura dos portugueses e dos espanhóis, enfim, dos europeus, a partir do século XV, havia muito disso. Apesar de, atenção, que em África, grande parte do comércio de escravos baseava-se nas guerras entre tribos rivais, ou mesmo povos rivais. Portanto, os portugueses eram mestres em explorar os conflitos que existiam nas regiões de África, nos diversos locais. Portanto, e então, quando havia guerra, também acontecia isso. Os vencidos eram capturados e reduzidos à escravatura pelos vencedores. Havia também uma espécie de exércitos que entravam pelos territórios adentro e caçavam as pessoas. Mas na Grécia era mais uma escravatura, digamos assim, que tinha a ver também com o nascimento. Portanto, quem fosse filho de escravos continuava escravo, mas também podiam ser libertados. Portanto, os senhores que tinham escravos podiam libertá-los. Havia também uma escravatura, digamos,
que não era para a vida inteira, tinha um período, isso tinha muito a ver com as dívidas. Depois isso foi proibido em Atenas, portanto, a redução à escravatura para pagar dívidas. Isso gerou revoltas, porque havia pessoas que preferiam ser reduzidas à escravatura do que serem presas ou até castigadas fisicamente ou até com a morte, não sei se era possível, mas se calhar. E então, ou a expulsão da cidade, os indivíduos podiam estar, por exemplo, 5 anos a servir como escravos na propriedade do indivíduo, a quem deviam dinheiro, e passado esse período ficavam livres da dívida. Isso também acontecia. Mas o grosso dos escravos eram capturados, eram reduzidos à escravatura por causa da guerra. E, nesse sentido, muitos escravos não rejeitavam o estatuto de escravo, porque achavam que era o seu dever, se eles tinham sido derrotados numa batalha, tinham perdido a honra, digamos assim, então tinham que viver como escravos. O que significava também, é claro que havia todo o tipo de pessoas, não é? Havia escravos que eram muito maltratados pelos seus, entre aspas, donos, pelos seus senhores, mas havia outros que não. E imaginem um exército que era constituído por cidadãos de outra cidade, de uma cidade, e que tinha desde das pessoas do povo que sabiam fazer, por exemplo, os pedreiros, os agricultores, etc. E depois também tinha os médicos, e quando eram levadas para a cidade vencedora, assumiam a sua função.